20 minutos, tudo bem? E aí vou abrir o microfone para aquelas perguntas. Geralmente a gente faz um bloco de 5. Pode ser? Beleza. Bora lá, gente. Microfone aqui nas pontas, está liberado. E vamos fazer uso aí do nosso poder da palavra. Bom dia, Maurício, do MSC São Luís. Eu também fiquei muito incomodado com essa questão, né, de olhar a questão do Código de Menores, né, e ainda falta uma medida, né, que é a PSC, né, que aí entra nessa questão da vadiagem, né, e aí os juízes agora eles dão 6 meses e 8 horas semanais, né, para um adolescente cumprir a medida socioeducativa, né, e isso me incomodou muito, assim. E eu já vinha no movimento de querer sair do serviço de medida, né? E isso já vai reforçando mais, né? Não? Mas porque eu acho que é uma questão de controle mesmo, que a gente exerce e acaba fazendo isso para o judiciário, né? Controlando esses corpos, assim. E isso me incomoda muito, né? Então, eu queria colocar esse incômodo aqui, né? E também pedir para vocês falarem um pouquinho dos cursos, né, que vocês oferecem e como que nós, trabalhadoras e trabalhadores, conseguimos chegar até vocês. Gente, se quiser fazer por escrito também, tá? Ainda tem aqueles bloquinhos lá do primeiro dia, pode escrever, a gente recolhe. Eu ia pedir para vocês comentarem. Eu sou João, sou da Defensoria Pública do CAN. Pedir para vocês comentarem um pouco também essa questão bem presente que o Maurício trouxe, da associação que se faz hoje do adolescente com a vagabundagem. Nas medidas socioeducativas é muito comum, o foco não é tanto o que deveria ser o coração, a crítica em relação ao ato infracional praticado, enfim, mas você está estudando, está trabalhando, está fazendo um curso, está deixando de ser vagabundo, né? Então, o adolescente está lá, 1 ano e meio, 2 anos, não tem reincidência, tem não sei o quê, mas ele não conseguiu um emprego. Eu já peguei casos que o adolescente conseguiu cumprir a medida porque não tinha providenciado o RG, né? E então, essa associação presente da vagabundagem com o controle do corpo que vocês trouxeram, o Maurício ressaltou na pergunta dele. E uma outra questão que, pelo menos para nós da Defensoria, aparece bastante, porque também passa pelas varas, né, não necessariamente chega na medida socioeducativa, embora seja comum chegar, é a questão da questão dos serviços de acolhimento institucional, então, no qual você tem uma criminalização dos comportamentos desviantes. Vamos dizer assim, teve uma briga, já peguei casos, o adolescente quebrou um copo na parede. Foi lá, fizeram um boletim de ocorrência, passou pela vara da infância e tudo mais, brigas, ofensas aos funcionários, coisas assim que, se fosse filho do juiz, poderia até estar fazendo 1000 coisas piores que não ia nem se pensar num BO, mas nesses casos aí você tem a condenação. Por enquanto, essas duas questões. Mais alguém, gente? Bom dia a todos. Eu sou Reginaldo, sou vigilante. E quero dizer uma coisa seguinte, esse Código Penal do passado até hoje não mudou nada. Porque aonde que eu sou ex-agricultor, sou do Paraná, moro aqui, acho que tem que mudar muita coisa no Código Penal. Aonde que menor infrator de 13 anos acima mata, sabe bem o que está fazendo, não é criança. É responsável que está fazendo. Então, quando o menor vem desviado, desvio de conduta, e vem fazer ilicitude, ele deve ser punido, deve ser banido da sociedade. Ele deve ser recolhido para a prisão e deve cumprir pena igual um maior. Porque se ele é menor e lá pronta, é porque ele sabe o que está fazendo. Porque um pai ensina um filho a ser educado. Eu sou neto policial militar. Agora, quando eu vi desvio de conduta, tem que socar na cadeia.
Menor pode matar, pode roubar, pode pintar, pode respeitar a mãe, pode respeitar o pai. O meu avô era do militarismo. E naquela época não tinha. Naquela época era a época do 38, na época do Camburão. Hoje tem polícia infraestruturada e a malandragem não respeita mais. Advogado defendendo malandro. Você vê roubo, assalto, sequestro, onde um pai de família não tem mais sossego em casa. E muitas vezes, o pai dá até conselho, mas o filho não escuta, porque ele acha que usar lança-perfume, usar esse negócio aí que você vê, arguile, tinha que voltar aquela lei de antigamente, voltar hoje, quebrar os arguilhos e não prender o cara ainda. Largar a mão de passar a mão na cabeça do vagabundo. A pessoa que fala a verdade, ele é banido da sociedade. Porque a turma não gosta da verdade, gosta da sujeira. Por isso nós temos que ter governo militar, governo que bota para quebrar. Seria isso a minha palavra. Mais alguém? Temos 2 inscrições e aí a gente encerra esse bloco, tá? Pode vir aqui para frente já. Bom dia, eu me chamo Jairo, sou orientador social. E confesso para vocês que eu fiquei inquieto, eu fiquei preocupado com as falas de vocês, informações que até o momento eu não tinha, e foi passado e foi muito bom, concernente ao ECA mesmo. A gente tem que ler e conhecer. Eu conheço algumas partes e nunca tinha pensado nesse parâmetro, né, de que, né, a lei vem desde lá do passado e se pune o jovem, né, hoje o menor, né, e que isso sobra mais para aquela parte da classe média C e a classe média A está sempre no poder. Outra fala foi essa, né, de que a classe dominante ela quer dominar, né, ela quer prejudicar, ela quer fazer higienização do centro de outras partes da região, mas, em compensação, está indo essa classe está indo para as comunidades, para as favelas, né, e assim por diante. E não se preocupem que isso pode trazer uma problemática depois para essas próprias pessoas, né? Como, por exemplo, a gente visita famílias em que existem jovens que estão em medida socioeducativa, mas que ele vai para um centro de manhã e, à noite, ele volta a fazer tudo aquilo que ele, né, faz dentro da comunidade, tudo de errado. Então, para que serve essa medida socioeducativa se eu não estou, né, fazendo com que esse jovem ele não venha fazer aquilo que é correto, né, entre aspas, o que é correto para mim, o que é correto para você ou para ele, né? Então, é muito preocupante, porque assim, a gente vê que tem essa classe dominante que não quer o pobre, não quer o jovem, não quer o negro, não quer o nordestino perto dele, próximo dele, e higienizando e tirando de próximo, mas que está indo para uma região em que eu moro, talvez muitos moram, né? E agora, fazer o que com isso? É essa a minha fala. Bom dia a todos. Meu nome é Ronaldo, sou do Serviço de Medida Socioeducativa Alpes, lá da freguesia do Ó. A pergunta que eu teria para os colegas com relação à questão dos avanços na medida socioeducativa, se vocês entendem que houve avanço nesse período histórico que vocês levantaram, né? Vocês fizeram algumas citações com relação à questão dos códigos de menor e do ECA, principalmente para mim, que participei da elaboração do ECA nesse período histórico, e eu tenho que reconhecer que, realmente, a medida socioeducativa ela já existia, porém, a gente entendia, naquela época, né, que se tratava de uma situação avançada dentro do Código e que a gente não podia fugir dessa discussão, de apresentar propostas que, de certa forma, pudesse retirar dali e poder negociar no seio da sociedade, de forma a não trazer também outros aspectos, até porque também não haviam outras propostas avançadas. Então, nesse sentido que eu gostaria de colocar para vocês, assim, se durante essa pesquisa que vocês realizaram, durante todos esses estudos que vocês realizaram,
Se vocês conseguiram levantar assim alguma proposta diferenciada que servisse como bandeira, como forma da gente poder estar se engajando nesse sentido de buscar novas mudanças, novas transformações, coisas nesse sentido. Eu me lembro, naquele período também, que vocês não comentaram, mas havia a LAC, que era a Liberdade Assistida Comunitária, que era uma forma, né, de intervenção que a FEBEM fazia, repassando os adolescentes ditos abandonados, né, para famílias que assumiam. E aí, em função de discussões que a gente tinha na época, que era a questão da supremacia do vínculo familiar e da possibilidade de que essas crianças e esses adolescentes viessem perder os vínculos familiares, de que a gente deveria avançar no sentido de manter essas crianças mais próximas das famílias, e aí, nesse sentido, a ideia do SAICA, de trabalhar a educação da criança e da aproximação familiar. Então, nesse sentido, eu abro novamente no sentido assim, se durante esse período de pesquisa, se vocês conseguiram levantar algumas propostas que a gente pudesse entender como propostas saudáveis para o projeto que a gente vem desenvolvendo hoje a nível de liberdade assistida. Obrigado. Obrigada. Vou passar a palavra já para... Acho que nós vamos comentar no geral aqui, porque cada um tem uma contribuição. Tá, joia. Pode ser assim, gente. E aí, para as contribuições finais também, tá bom? Assim. Então, o primeiro, né, do Maurício, do MSE, é que ele perguntou nesse sentido do trabalho, né? Da PSC também, né, e tal. Na verdade, essa questão do trabalho, a gente discute bastante isso, de fato, porque para o juiz, muitas vezes, como vocês observaram, liberar o jovem tem que estar trabalhando com carteira assinada e 10 anos de experiência, né? Praticamente é isso. E, na verdade, esse entendimento é tão antigo quanto a legislação da infância. Na verdade, a gente até, nas nossas oficinas, que a gente, né, discute com os educadores e tal, a gente aponta, por exemplo, a Lei do Ventre Livre, que é de 1871, como a primeira legislação de regulamentação da questão da infância no Brasil, e especificamente a questão do trabalho. Para quem não sabe, a Lei do Ventre Livre de 1871, nesse processo, né, de abolição gradativa da abolição, a Lei de 1891, que a gente conhece como uma lei que transformou em livres, né, as crianças nascidas a partir daquela lei, se você pega a lei lá, o artigo 1º, você vai ver o que era. O que era, na verdade? A criança nascida a partir daquela lei estava livre, a criança escrava, filho de escravo. Todavia, né, o senhor poderia ter duas opções. Ou ele ficava com essa criança até os 7 anos, cuidava dessa criança até os 7 anos de idade. E aí depois essa criança seria obrigada, dos 7 até os 21 anos, trabalhar de graça para o senhor. Aí sim que ela estava livre. Ou ele poderia abrir mão dessa criança, entregar para alguma instituição e receber 600 mil reais de indenização por aquela criança. E essa criança era encaminhada por uma associação que tinha a mesma prerrogativa. Ela poderia alugar o serviço dessa criança até os 21 anos de idade. Então, continua a escravidão. E ainda, né, mais para frente, por exemplo, com o Código de 1927, o Boris Fausto, que é um historiador, vai observar. Falar ali, por exemplo, a gente identifica na legislação da infância o início do que a gente chama de pedagogia do trabalho. A gente só acha que a criança, o jovem no Brasil, ele só aprende por meio do trabalho. Então, vai aprender horário, né, sabe, respeitar horário? Só por meio do trabalho. Né? Vai respeitar os outros? Só por meio do trabalho. A única coisa é que não dá um trabalho. Né? Não tem trabalho. Mas entende-se, desde o início do século, tanto é que o Boris Fausto observa, fala, quando você tem o Código de Menores de 27, antes o jovem ia para o Instituto Disciplinar, mas aí a lei botou o quê? Instituto Disciplinar Industrial. A ideia é que o jovem já saísse com uma profissão. A ideia era adestrar esse jovem para a indústria. Não nos esqueçamos que no início do século, a força de trabalho aqui em São Paulo das indústrias têxteis, desses grandes barões que nomeiam as ruas da nossa cidade, a gente fica pagando pau, né, para essas ruas, barão, eles tinham trabalhador de 6 anos trabalhando nas indústrias deles.
Mulheres e crianças trabalhando. Né? Beto, Tanto é que quando uma coisa- proibiu lá o trabalho há menos de 12 anos, eles chiaram. Porque o George Street falava assim, nossa, as crianças de 6 anos adoram tanto trabalhar na minha fábrica 12 horas por dia, que no final do dia, ao saírem da minha fábrica, elas saem como uma revoada de pássaros. Claro, estão fugindo. Estão fugindo, não porque eles estão felizes. Né? Então, teoricamente... O cumprimento da pena poderia ser executado, como o Beto falou, em estabelecimentos industriais. Isso transformou verdadeiros setores inteiros da indústria em asilos de menores, que significavam setores que eram conduzidos pelo trabalho infantil. Né? Então, a gente vai ver como foi funcional essa lei, essa legislação para a própria industrialização do Brasil na década de 30. Exato. Então, ali você tem o início da pedagogia, até hoje, o ECA, ele se estrutura basicamente em cima disso, como os antigos códigos. Qual que é a preocupação da sociedade em relação à infância no Brasil? O que fazer com o jovem abandonado, como vocês viram? O que fazer com o jovem delinquente? E o que fazer com o jovem para ele trabalhar? Pega o ECA. Os capítulos do ECA, tem um capítulo da questão da infração, tem um capítulo da questão do acolhimento institucional e tem um capítulo do trabalho. A gente pensa em juventude, a gente pensa em infância no Brasil, a gente pensa em encarcerar na Fundação Casa ou encarcerar em alguma instituição de acolhimento institucional, porque é cárcere também isso. Né? Por mais que a gente atue de outra forma, encarcerar ou encarcerá-lo no trabalho, efetivamente. Então, a pedagogia do trabalho, ela acompanha. E não à toa, os juízes, por exemplo, têm muita dificuldade em soltar um jovem porque não estava trabalhando, ainda que desconheça a realidade da juventude brasileira, do trabalho na juventude brasileira. Se o desemprego está alto, na juventude está muito mais. E assim, e não discute a qualidade, né? Porque o juiz não discute a qualidade. Né? Então, o jovem que mora em Cidade Tiradentes e acorda 3 horas da manhã para estar aqui 7 horas da manhã servindo café para a gente na padaria, o juiz fala, nossa, que beleza, esse jovem, mas não está discutindo a qualidade desse trabalho. Isso é bom para o jovem? Vocês querem isso para o filho de vocês? O cara não consegue nem estudar, porque é óbvio que acorda 3 horas da manhã para estar aqui 7 horas servindo café para a gente e serve das 7 da manhã até as 10 da noite. Isso tudo bem, isso é pedagogia. O menino que lava o carro do juiz. Exatamente. Então, essa pedagogia, gente, ela está implícita. O ECA, no caso das medidas, como vocês viram, repetiu as anteriores. Não mudamos. Eu sei que dói. Eu sei que, a princípio, a nossa luta, de fato, a gente acreditava muito no ECA, porque houve avanço, sim, do ECA. Em relação ao código. Por exemplo, teoricamente, eu não posso mais hoje mandar o indivíduo para a Fundação Casa, o menino, se ele não comete, ao menos, crime ou contravenção penal. Tá, mas você sabe o que é contravenção penal, por exemplo? É vadiagem. Está lá ainda. Na lei nossa de contravenção penal, ninguém revogou a contravenção de vadiagem. Revogaram em 2009, o Lula revogou em 2009 a mendicidade. Até 2009... mendigo, por exemplo, podia dar voz de prisão e falar, e ainda tinha agravante, né? Se o mendigo pedisse esmola mostrando chaga, era uma agravante, aumentava a pena. Então, poderia dar voz de prisão, como foi feito por um delegado, um pouquinho antes de ser revogada a lei, ele saiu lá, eu acho que em Assis, pegando todos os moradores em situação de rua e enquadrando na mendicidade. Revogar a mendicidade, mas ainda está lá. Eu até brinco, né, com os alunos, falo assim, sabe aquele teu irmão que fica sentado o dia inteiro no sofá? Você pode chegar a dar voz de prisão dele por vadiagem. Né? Você pode dar voz de prisão por vadiagem. Aqueles que acreditam muito no direito penal, por exemplo, né, como solução para tudo, que acreditam na ditadura como solução para tudo, eu posso, por exemplo, se ele estiver desempregado, eu posso dar voz de prisão para ele hoje. Falar, o senhor está preso por vadiagem. Está na nossa lei. Vadiagem. Você está desempregado, mas você não tem uma ocupação certa. Então, a pedagogia, gente, é impressionante do trabalho nessa área, né? A tal ponto que a única inovação do ECA em relação às medidas anteriores é a prestação de serviço comunidade. Que eles trouxeram, sabe de quem? Do adulto. Do adulto. E trouxeram tarde, porque o adulto, por exemplo, já se discute até hoje que esse negócio de crença na pena privativa de liberdade como solução para tudo, isso é uma falácia.
Né? Aqui no Brasil, que as pessoas, geralmente político, adora, é muito mais fácil. Né? Então, você tem um aumento da criminalidade na juventude. É muito mais fácil você criar uma lei penal, meter uma ditadura no meio, do que fazer política pública para resolver o problema. Porque direito penal é mais simples. Teoricamente, para a opinião pública, você tá aparentemente atuando, mas não está. Você não está atuando. Não está atuando. Mas, no Brasil, essa é sempre a solução, efetivamente. Então, nessa questão do trabalho, sem dúvida que a prestação de serviço comunidade, que é a novidade do Estatuto, né? A novidade, a prestação, vem do adulto. No adulto já tinha desde 84. Né? O adulto já tinha a pena de prestação de serviço comunidade como uma alternativa à prisão, porque o que são essas penas? Essas penas são as penas substitutivas, é uma alternativa. Vai no raciocínio de que cárcere não resolve tudo. Então, botaram a prestação, mas aí trouxeram isso para o jovem. E aí o colega perguntou uma forma alternativa. Por exemplo, esses rolês que a gente faz. A gente acredita muito nos rolês que a gente faz junto aos adolescentes, por exemplo. Por quê? Porque a gente traz esses adolescentes, inclusive aqui para o centro, para descortinar isso que a gente mostrou para vocês, que aqui era a terra dos antepassados deles. A gente tem até uma questão interessante, que a gente foi fazer o passeio, que a gente chama Passeio Territórios Negros, no centro, que a gente sai da Liberdade, mostrando que era forca, que era enforcado escravo, ali. Né? 1886. Depois sobe a Glória, passa no Largo do Pelourinho para mostrar para as crianças que aqui tinha Largo do Pelourinho, que a lei era tão terrível que determinava até 50 açoites por escravo por dia. Então, se ele recebesse 400 açoites, era 50 por dia, como diz o Machado de Assis, né? Machuca o escravo, mas toma cuidado porque o bolso dói. Né? Então, machuca, mas a lei era tão né? O Código Criminal do Império ele era tão terrível que ele definia no Largo do a gente passa pelo Largo do Pelourinho, que é ali onde é a Praça 7 de Setembro, do lado da Defensoria da Liberdade. Né? Ali era o Largo do Pelourinho. Ali era onde se cumpria as penas de açoite dos escravos que eram condenados pela justiça criminal. Ali era símbolo do Estado. Foi apagado. Então, a gente traz esses jovens, por exemplo, que estão cumprindo medida socioeducativa, em vez de mandar ele trabalhar 8 horas por dia pintando muro de escola, porque só o trabalho, né? O trabalho, principalmente, esse trabalho, o manual que dá, né? A gente traz eles no rolê, a gente entende isso como PSC. A gente traz eles no rolê e vai discutir a cidade e mostrar para eles, quem vivia aqui era o teu avô. E não à toa, inclusive, a gente fazendo esse rolê, passamos pelo Largo do Paissandu, fomos contar a história da tirada da igreja lá do centro, botou o nome da praça do prefeito que tirou a igreja, jogaram para o Paissandu. Lá você tem, né, os santos, né, a Santa Efigênia e o Gibeão, né, Dani? Elisbão. Elisbão, né? E aí uma educadora negra veio contar a experiência, que o nome do pai dela é Lisbão por causa do avô que frequenta a igreja. Quer dizer, ela mora na Zona Leste, mas a vida dela está ligada àquela igreja. Né? Então, por exemplo, a gente acredita muito no rolê como uma possibilidade, por exemplo, de medida só. Por que medida socioeducativa tem que botar para trabalhar? Tem que ser punitivo tem que sempre, ser punitivo, né? Como é a nossa tradição. Falar em reinserção do jovem, punindo ele, você acha que é mais adequado? Uhum. Então, só um pedacinho do Instituto Disciplinar, que eu não li para vocês, né? Que era, vocês se lembram, de 1902, né? Após breve período de adaptação, o jovem era imediatamente integrado às frentes de trabalho, que naquele momento inicial era essencialmente agrícola. A regeneração pelo combate ao ócio e a pedagogia do trabalho eram moedas correntes no cotidiano do Instituto Disciplinar. Tentava-se, a todo custo, incutir naquelas mentes hábitos de produção e convívio aceitáveis pela sociedade que os rejeitava. Por meio de contínuas sessões de exercícios físicos, tentava-se doutrinar os jovens para uma vida mais regrada e condizente com os anseios de uma cidade pautada na lógica da produção. Desta forma, aí ele vai discutir aqui cada uma dessas espécies de trabalho que eles desenvolviam, só para a gente perceber que isso não é uma novidade, não é uma proposta que foi emancipatória até agora. E a questão também dos cursos, né? Como a gente é o Instituto Bexiga,
A gente já trabalha mais de 10 anos com... como eu falei, a gente veio da intervenção, né, da atuação junto aos jovens, ainda, inclusive, quando não tinha defensoria, a gente participou, eu participei, inclusive, também do movimento de criação da defensoria, na época, presidente do CA e tal, junto com o pessoal que era da PAJ, que fez esse movimento, né, com essas coisas do CAN e tal, e aí a gente, na verdade, justamente, sentindo a falta, muitas vezes, desse debate de como chegamos aqui, a gente começou a montar cursos, por exemplo, para discutir isso. Falar, gente, será que o ECA, no que diz respeito ao encaminhamento do adolescente, é novidade em relação à legislação anterior? Mas para isso a gente tem que conhecer a história. Então, muito se fala hoje, mas queimou o museu. Não, a história ela é viva. A história está aí. Né? Então, a gente começou a bolar essas formações, inclusive dando essa perspectiva também histórica. A história é nossa. A gente precisa descortinar tudo isso, né? Para, inclusive, ver até que ponto a gente está em avanço em relação a isso. Né? Infelizmente, no caso da infância, não tivemos muitos avanços. E não é por uma questão de prática. A lei mesmo. A lei ainda é terrível. Né? Não jogando, né? Joga o bebê com a água do banho. Não estou dizendo, é claro que o ECA tem alguns avanços, por exemplo, você tem o artigo 23 lá, que diz formalmente agora que você não pode tirar mais crianças por uma questão de pobreza. Mas, efetivamente, as pessoas nem sabem que existe esse artigo. E quando vem esse artigo, pensa, mas por quê? Isso não é óbvio? Não, não é óbvio, porque a nossa legislação inteira tirou as crianças das famílias por uma questão de pobreza. Não à toa, né, nesse tempo que a gente tem trabalhado, a gente também, um dos cursos que é o Território de Trabalho Social, ele foi criado justamente para a gente explicar para muitos desses técnicos que tem que fazer, né, os seus relatórios, e que muitas dessas crianças que são, né, retiradas das famílias, porque a mãe vive numa moradia autoconstruída, com muitas crianças, com poucos quartos, com um único cômodo. Então, esse trabalho do Território de Trabalho Social, a gente, né, faz um levantamento dos dados socioeconômicos de um território, de atuação dessa equipe técnica, levantando, inclusive, condições de moradia, para, inclusive, justificar que, naquele caso específico, que daquele relatório, 80% das famílias vivem naquela condição, e tem aquela condição de moradia. Então, para justificar, então, justamente um pouquinho, né, dessa incongruência que tem das crianças serem tiradas das famílias por condições, por exemplo, de moradia. Das condicionalidades do judiciário. Que, na verdade, o que a gente percebe, né, inclusive, a gente se coloca como SUAS também, né, dentro do sistema de atendimento, da assistência social, e a gente percebe o quanto, muitas vezes, o sistema ele é refém do judiciário. Né, e isso, infelizmente, não é muito problematizado. Sempre é um problema do técnico. Sim. Ou de alguma coisa ligada diretamente àquela prestação de serviço, ou uma contrapartida, ou alguma coisa. Mas nunca se levanta também as condicionalidades do judiciário, né, que muitas vezes são impossíveis de serem realizadas. Né. Até falando um pouco disso, né, das outras questões que vocês levantaram, né, da criminalização de comportamentos desviantes. Tem não só o penal, diretamente ligado à questão prisional, né, do direito penal juvenil, mas também a gente pode ver uma outra dimensão desse direito penal juvenil colocada nessas condicionalidades também na área da saúde mental. Né? Então, se por um braço a repressão se dá por meio do encarceramento direto do sistema prisional juvenil, também a gente vai ter na área da saúde mental, de certa forma, técnicas de contenção absolutamente inovadoras, depois da medicalização que a gente vai ver extraordinária, uma psiquiatrização da infância extraordinária. Como a gente viu, né, o papel do psiquiatra ele é muito forte dentro disso. E aí, quando vocês perguntaram, acho que foi o João da Defensoria perguntou sobre isso, dos SAICAS, né? Tem uma pesquisa da Flávia Blickenstein, que é muito interessante, é emocionante essa pesquisa. Ela foi uma trabalhadora da implantação dos CAPs, psicóloga, e ela se perguntava por que aquelas crianças estavam ali, né? E ela se perguntava também por que essas crianças iam para o PNEL, que é o Hospital Psiquiátrico Infantil referência do Estado até hoje, né? E ela faz uma introdução, ela vai estudar isso, e ela faz uma introdução mostrando um pouquinho o que a levou a estudar os prontuários e o perfil das crianças que vão parar nos hospitais psiquiátricos. E ela conta a história da Maria.
A Maria, ela estava acolhida institucionalmente, ela estava num SAICA, e ela tinha sofrido violências. E ela tinha mania de jogar água nos pés. Então, ela, como se estivesse se lavando o tempo todo. Então, ela não parava, tinha essa mania, ela não parava de jogar água nos pés. E ela recorrentemente ia para o CAPS. Até que o próprio pessoal do CAPS, junto com os técnicos que, na verdade, levavam sempre ela para o CAPS, eram os técnicos do SAICA. E como aquilo irritava muito, eles incomodava muito, e eles levavam para o CAPS. Um dado momento, o próprio CAPS encaminha também Maria para o Pinel. E quem leva a Maria para o Pinel é a Flávia, a pesquisadora. E ela começa a se perguntar, né, por que a Maria vai para o Pinel? E, inclusive, é uma coisa muito bonita que ela fala que a Maria, quando chega lá, ela está fazendo o cadastro da Maria no Pinel. A Maria tem os olhos mais marejados, com mais água do que os pés. E pergunta para ela, a Maria pergunta para ela, o que eu estou fazendo aqui? E ela não sabe responder. E aí ela continua fazendo o trâmite burocrático, a Maria, depois ela vai levar a Maria, vai se despedir da Maria e leva a Maria para o quarto. Quando a Maria chega na porta do quarto, deve ser uma criança bem pequena, e ela vira com medo, aterrorizada, e fala assim, quem vai dormir comigo? E a Flávia também não sabia responder. Essas questões levaram a Flávia a estudar quem são as crianças do Pinel. Quais são as motivações que levam essas crianças para lá? Então, a gente tem um tratamento da infância muito violento no Brasil, né? Em que a psiquiatrização, a medicalização são formas de contenção, quando não o encarceramento direto, né? O encarceramento nu e cru. Ou por um programa de acolhimento, ou, que é uma esfera no civil, ou diretamente por uma medida socioeducativa de internação ou em meio aberto. Eu acho que essa questão dos comportamentos desviantes, acho que essa questão fala um pouquinho disso, né? Como a gente percebe, a própria psiquiatria, quando ela se consolida no século XIX, ela começa por estudar a anormalidade. Na criança anormal ela se debruça, e não na criança louca. E o que é a criança anormal, eles vão dizer? É aquela que foge aos padrões esperados. É aquela que tem um ritmo diferente de aprendizado. Então, até onde a gente também não está fazendo isso com os nossos adolescentes e crianças? Acho que é um pouco isso. Se vocês quiserem fazer mais alguma colocação, por favor. E aí, gente? Ok? Podemos finalizar? Então, tá bom. Quero agradecer mais uma vez, Instituto Bexiga. Me sinto muito contemplada e também com as minhas provocações, meu soco no estômago, né, antes do almoço. Quero agradecer a paciência, né, a presença de vocês. Agora retomamos às 14 horas com o Evandro e a Carolina Grilo para dar continuidade a esse tema, territórios, 14. Isso, dessa vez a gente não vai ter a questão de precisar antecipar. E aí, à tarde, vamos falar de juventudes periféricas, disputas políticas e mercados criminais. Então, chegar um pouquinho mais ali na periferia, com os nossos convidados da tarde, tá bem? Obrigada. Não esqueçam das avaliações, por favor. Até mais.